Manhã Diversa já está de volta aí mais uma vez. E o Windows XP está completando 20 anos, Mariana. Você se lembra dele? Como não lembrar, né, Roberta? Aquele que tinha uma tela de fundo com um monte verde, o céu azul, que parecia até a montanha dos Teletubbies. Deu até uma nostalgia, né? É isso mesmo, Mari. E tinha também aquela tela azul que aparecia quando dava algum problema no Windows. E por mais que ela irritasse muitas pessoas, o sistema foi considerado por alguns como uma das melhores versões do software da Microsoft. Então vamos conferir as principais mudanças desde o Windows XP até os softwares atuais? Fala pessoal da Diversa, tudo bem? Aqui é o Rafael, sou analista de TI e hoje vamos falar de Windows XP, um sistema que foi muito bem sucedido na sua época, matar aquela saudade, entender como é que foi esse sucesso. Vamos lá? Para a gente entender o sucesso do Windows XP, a gente vai ter que saber um pouco da história. O XP ele foi lançado em setembro de 2001 e até então havia um sistema pré-lançado pela Microsoft no ano anterior, que é o Windows 2000, e teve a sua variante, que é o Windows NT, que nada mais é do que o Windows 2000 para servidores, para o ambiente corporativo. Esse sistema ele foi muito apostado pela própria Microsoft, ele trouxe algumas revoluções na área técnica, só que ele não foi bem aceito. Era um sistema muito instável, dava muito problema, houve muita incompatibilidade. E a gente já vinha do Windows 98, que utiliza a base do MS-DOS, que foi um sistema que a Microsoft fez lá atrás, antes do Windows ainda. E devido a isso, a Microsoft teve que correr contra o tempo. Ela precisou refazer um sistema. Existia uma outra arquitetura que chama NT, que é a abreviação de New Technology, que era até então voltada somente para o uso de servidores. E essa arquitetura NT era extremamente estável. Com isso, a Microsoft pegou a base do NT muito bem sucedida, trouxe para o XP e já trouxe um sistema logo no ano seguinte. A tática de sucesso dela na época foi fazer isso. Foi o que trouxe a estabilidade para o XP, o que trouxe a inovação e o que pôs novamente a Microsoft no mercado. O XP tem várias características, mas a mais marcante dele ali era a boa compatibilidade, a facilidade de uso e era um sistema muito estável. O usuário ele veio do Windows 98 e ele tinha esse problema de estabilidade. Às vezes dava uma tela azul, às vezes ele tinha que rodar um ScanDisk porque corrompia os dados do disco. O XP ele trouxe um sistema mais maduro nesse sentido e ao mesmo tempo leve. Então ele era fácil de instalar, não exigia um computador muito avançado e era de fácil aprendizado, era intuitivo. O que mudou muito foram as tecnologias que foram vindo com o tempo com relação à segurança. Por exemplo, nós tivemos no XP a implementação da criptografia e isso é usado até hoje nas versões atuais do sistema. Também tivemos a adoção de novas interfaces, de novos recursos de usabilidade e se você olhar até hoje, o Windows 11, que é o sistema mais recém-lançado, ele é ainda baseado no NT. Então esse sucesso que veio da decisão do lançamento do XP, ela veio nos outros sistemas, no Vista, no 7, no 8, 8.1, 10 e agora o 11. Essa tela azul é muito polêmica, ela pode ter vários motivos. Ela pode ser alguma instalação errada de um driver, que é um programa que vai fazer o sistema se comunicar com um dispositivo novo. Ele pode ser a falta de uma preventiva ali com relação ao seu disco, com relação a uma memória, pode ser um componente defeituoso, por isso acontecia muito. A indústria de hardware, que é a parte eletrônica do computador, ela foi se lapidando com o tempo, foi melhorando de qualidade. Isso também auxiliou ao sistema ser mais estável, além do que a Microsoft já tinha de bagagem dos sistemas anteriores. O Windows XP ele deixou de ter estabilidade, deixou de ser suportado pela Microsoft em 2014, já entrando no suporte estendido. E hoje ele é um sistema que não tem mais atualizações, então falta muita segurança, ele é um sistema muito vulnerável, com bugs muito conhecidos. E nós temos 6 versões à frente, então é altamente recomendável sim atualizar. Os programas já deixaram de ter suporte, você pega os softwares hoje que são utilizados, como o Google Chrome,
o Mozilla Firefox, as versões mais novas do Microsoft Office, elas já não rodam no Windows XP, então é altamente aconselhável a troca. E é isso aí, pessoal. Espero ter tirado todas as dúvidas. Quem estava com saudade do XP, hein? Que época boa. Então ficamos por aqui e até breve. Tchau. Bateu uma nostalgia, né? Principalmente o início desse vídeo com aquele somzinho típico. Nossa, me levou lá pra trás, minha infância, esse barulhinho. Todo dia ligando o computador, muitas lembranças. E olha só, a pandemia do coronavírus afetou as relações trabalhistas e o mercado de trabalho de várias maneiras. Uma das áreas mais atingidas foi o setor de estágios, que abre as portas para tantos estudantes. E para nos ajudar a entender melhor como está a situação atualmente com o retorno das atividades econômicas, nós convidamos a superintendente do Centro de Integração Estágio e Empresa da Zona da Mata, Célia Maria. Então seja muito bem-vinda, viu, Célia? É um prazer te receber aqui. Obrigado, o prazer é meu. Só fazendo uma correçãozinha, eu não sou superintendente, né? Eu sou supervisora da Regional Zona da Mata. Né, a gente tem uma superintendência, mas ela fica em Belo Horizonte, só para deixar, né, para deixar claro. Certíssimo, então aí ó, já fica o nosso erro aí, mais um pedido de desculpas então. E para a gente começar então o nosso bate-papo, eu queria saber então qual que foi o impacto dos fechamentos, né? Muitas empresas, muitas lojas fecharam aí com a pandemia, né? E isso diminuiu a oferta de estágio durante, né, esse período aí crítico da pandemia. Então, como que foi isso, né, esse impacto para as pessoas que estavam buscando estágio? Sim, foi bastante difícil para todo o empresariado, foi difícil também para os estudantes, né, que estavam em estágio, porque quando entrou, né, a pandemia e foi, né, instaurado os lockdown, o que aconteceu? As empresas fecharam as portas. Muitas delas tiveram que fechar, né, em consequência dos problemas econômicos. Com isso, as vagas de estágio também foram encerradas. Então, nós tivemos uma queda aí considerável de números de estudantes em estágio. Em 2020, essas vagas, elas devagarinho foram sendo repostas, foram recuperadas. Muitos estudantes voltaram a estagiar. Outros não. Até porque, nesse período de pandemia, com as instituições de ensino fechadas, e Juiz de Fora é considerada uma cidade estudantil, eu vou dizer para você que média de uns 70% desses estudantes voltaram para casa. E aí, com as atividades estudantis em home office, né, de modo virtual, ficou difícil a gente buscar estudantes para atender as vagas de estágio. Então foi um pouquinho difícil, ainda está sendo. Nós estamos aí contando com a expectativa, né, de voltar às atividades normais das instituições de ensino e 2022 a gente poder, né, colocar estes estudantes no mercado de trabalho novamente. Você já comentou um pouquinho aí, né, com relação a essa volta gradual. Como, né, a gente já comentou até mais cedo sobre isso no nosso tema anterior, né, que as coisas estão voltando gradualmente, né, se tudo permitir, se as variantes permitirem que a gente continue voltando, né, e algumas empresas já estão reabrindo e voltando às suas atividades normais. Com essa volta das empresas, né, as instituições de ensino ainda estão voltando, mas com essa volta das empresas, já viu-se uma mudança nas ofertas de estágio de lá para cá? Sim. Houve mudança, porque na medida que as empresas elas retomam as suas atividades, as vagas do estágio também surgem. Então a gente tem recebido bastante vagas de estágio, né? Inclusive, por exemplo, hoje eu tenho 17 vagas em aberto, né, para os estudantes que tiverem interesse. Se quiserem, é só entrar no nosso portal e fazer o cadastro, que vão visualizar as vagas. Isso tem aumentado, não é muito. A gente espera, né, que em 2022 a gente possa ter mais empresas, porque tem muitas empresas que fecharam em definitivo, tem muitas empresas que voltaram, mas estão retomando de modo ainda devagar, né? Ela está gradualmente crescendo e com isso as vagas também poderão surgir. E outras empresas sequer fecharam as portas, né? Então nós tivemos muito estudante em home office, o que foi muito bom, porque eles não tiveram que parar as suas atividades nesse período de pandemia. Porque se você for observar, nós vamos ter muitos estudantes
que poderiam estar estagiando nesse 1 ano e meio, quase 2 anos, e que não foram para o mercado de trabalho adquirir a tão importante e necessária experiência. Então, isso, ao longo do tempo, vai trazer algum prejuízo de conhecimento para estes estudantes. Célia, o nosso bate-papo está só começando. No próximo bloco tem muito mais perguntas. Inclusive, se você que está assistindo a gente é estudante, né, está querendo saber aí como que tá essa volta, se tem alguma dúvida com esse tema dos estágios, manda então uma pergunta para a gente. Pode ser no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, porque aí a gente já aproveita que a Célia está aqui e já tira a sua dúvida. Então a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já já.